que se encontra no Evangelho de Marcos. É um texto bem conhecido, mas essa palavra vem queimando, ardendo no meu coração. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e o verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e o verso é o 35 ao 41, que diz a versão que está ali no Data Show, vai dizer o seguinte: aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para o outro lado. E ele deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia ali também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, que subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada. E despertando, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve-se grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, na tua presença eu quero te agradecer por essa oportunidade, nessa noite da esperança, e pedir, Senhor, que nesse momento o teu Espírito Santo nos conduza diante da palavra que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e possamos transmiti-la com graça, com autoridade do céu e com poder da tua palavra, Pai, nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, encorajados, animados e fortalecidos no seu poder, em nome de Jesus, amém? Amém, meus irmãos? Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido da amada igreja. Muito é pregado, muito é falado nesse texto. Mas eu quero meditar com os irmãos algo muito interessante. Que muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós desfalecemos, muitas vezes nós colocamos a culpa nos outros. Mas essa palavra aqui traz para nós uma reflexão muito interessante. Primeiro ponto, meus irmãos, que vai dizer, o verso 35 vai dizer: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Quem foi que disse? Foi Pedro. Foi João que disse? Eu acho que foi o Lucas. João Marcos. Foi Jesus que disse: passamos para o outro lado. Então, meus irmãos, primeiro ponto que a gente pode meditar, que essa palavra passamos foi do próprio Jesus. Foi o próprio Cristo que disse para os seus discípulos: passamos para o outro lado. Ele não disse só vocês vão. Passamos. Quantas vezes, meus irmãos, nos dias da vida, nós enfrentamos as dificuldades, as lutas, as guerras, nós entramos, muitas vezes nós dissemos assim, nós obedecemos a voz do Senhor, e fizemos o que somos mandados, ordenados por Cristo, e quando a partir de agora, nós estamos numa caminhada, fazendo o mandato de Cristo, e por que se levanta uma tempestade? Por que vem lutas? Por que vem guerra? Nós ouvimos aqui, por que sofremos com dificuldade? São tempestades que se achegam na nossa jornada. Só que o que me chama a atenção, Mansueli, é que Jesus diz assim, passamos para o outro lado. Muitas pessoas não entendem o falar de Jesus, ou não entendem as Escrituras, não compreendem a forma que ele expressa. Porque ele vai dizer, passamos. Quando ele diz, passamos, muitas vezes nós questionamos que estamos sozinhos, mas quando ele diz passamos, ele está junto da gente. Não é verdade? Ele está na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Aleluia, porque é uma ordem, um mandato.
E quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos o que ele nos ordena, não precisamos temer com as situações, não precisamos cair em desespero, porque é uma ordem de Cristo. Vocês já ouviram, ou leram, ou escutaram alguém dizer que Jesus errou em uma previsão? Ele não era, meus irmãos, ele é o princípio, aleluia, ele é o hoje, ele é o amanhã, ele é o eternamente, ele sabe, meus irmãos, tudo o que tem a se cumprir, ele conhece. Então, quando ele fala, nós só temos que obedecer, aleluia, que quando ele diz, passamos, ele sabe o caminho, ele sabe o destino, ele sabe aonde nós devemos chegar. Aleluia, quando nós aceitamos Jesus, quando nós damos a nossa arrancada no Evangelho, aleluia, muitas vezes nós saímos sem saber uma direção, mas através de caminhar com as Escrituras, de aprendermos a palavra de Deus, nós vamos tendo uma direção, e nós começamos a entender que a partir dessa caminhada, é Ele que nos orienta, é Ele que nos estende a mão, é Ele que nos direciona. Quantas vezes, meus irmãos, nós, na nossa ideia, nos nossos pensamentos, nós queremos tomar direções, e o Espírito Santo diz, não, é por aqui, não, eu quero ir por aqui, eu quero que você vá por aqui, agora chega, você vai, você obedece, você muda a tua rota, muda a tua direção, e agora nesse meio, nessa caminhada, você sofre um acidente. Quem errou? Foi Deus? Será que Jesus não sabia, meus irmãos, que quando ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado, e eu acho interessante que Jesus sabe o que ele faz? Muita gente faz isso hoje. A Bíblia diz que ele foi fazer o quê? Me ajude a pregar. O que Jesus foi fazer? O texto vai dizer que ele foi descansar, foi dormir, porque Jesus estava cansado na correria do seu dia a dia, ele estava cansado, então ele foi descansar. Irmão, será que Jesus, ele foi descansar, ele foi dormir, ele não sabia que naquele momento, daquele mar, daquela situação ia acontecer alguma tempestade? Meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas, mas o que ele queria era ensinar os seus discípulos, e nessa noite, meus irmãos, através dessa palavra que eu quero dizer para mim e para você, através das Escrituras, ele quer nos ensinar. Ah, pastor, mas eu obedeci a voz, eu obedeci e estou sofrendo. Aleluia, nós vamos entender, meus irmãos, que se nós estivermos na direção de Deus, aleluia, embora as ondas, embora as dificuldades, embora as crises, embora a finança, embora tudo que vier ao nosso encontro para nos desanimar, nós temos que ter a consciência que Cristo está no nosso barco. Amém? Aleluia. E eu posso aqui trazer um ponto. Qual é a outra margem que Deus quer que nós alcançamos? Eu estou obedecendo a Jesus ou esperando a não ter problema? Tem pessoas que correm à igreja, correm aos pés do Senhor só quando tem problema. E Jesus, os discípulos, eles estavam com Jesus. Olha só, eles estavam com Jesus. Mas agora, Jesus entra com eles no barco e diz, passamos para outra margem. Sabe, muitas vezes, meus irmãos, Deus nos permite nós sairmos de uma margem, e Ele nunca vai dar para nós uma caminhada que nós não podemos ir. Ele disse, passamos para o outro lado. Ele tinha um propósito. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, Deus permite propósitos. Deus permite situações, porque Ele quer que nós saímos de um lado, e iremos ao outro lado por um propósito. Porque é uma ordem, Ele mandou. E eu preciso, meus irmãos,
dizer que nós precisamos obedecer a sua palavra, porque os discípulos obedeceram. Aleluia, mas Jesus não deixou eles a sós. Segundo ponto, a tempestade pode ser grande, mas o que me anima é que Jesus está presente. A Bíblia vai dizer no verso 37 que se levantou-se uma grande tempestade. Quantas vezes, meus irmãos, na nossa caminhada se levanta grandes tempestades? Sim ou não? Ou só para mim? O Romário não tem problema com tempestade. Hã? O irmão Sérgio não tem problema com tempestade. Irmãos, todos nós, na nossa trajetória, nós somos enfrentados por tempestades. Irmão Nelson nunca passou por tempestade, né, irmão Nelson? Chegou a tempestade, parecia que o barco ia afundar, não é isso? Parecia que não ia ter mais jeito, parecia que não ia ter mais saída. Eu fico agora pensando nos discípulos que sabem na mesma situação, porque a Bíblia vai me dizer, meus irmãos, que era uma grande tempestade, e a Bíblia vai dizer que as ondas já estavam enchendo o barco. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dentro dessas fúrias do mar agitado, e olhamos muitas vezes para o nosso barquinho, pequeno, frágil. As ondas começam a entrar, e parece que o desespero vem. Nós não encontramos mais saída, não tem mais jeito. Quem sabe os discípulos naquele mesmo momento dizendo: agora nós vamos morrer, vamos se acabar tudo. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Sim ou não? Não vai mais ter jeito. Ai, acho que agora é o último culto, porque eu não vou conseguir retornar, porque meu barco vai a pique. Mas as tempestades, meus irmãos, quando Jesus permite, Ele não quer nos destruir, Ele não quer nos matar. Mas o que Jesus quer nas nossas vidas é nos provar. Eu gosto de uma mensagem que eu ministro, meus irmãos, sobre 3 tipos de vento. Primeiro vento é o vento de Jonas, desobediência. Segundo vento é o vento do teste. Nós estamos falando do vento do teste. O terceiro vento é o vento do Espírito Santo. Em Ezequiel 37 vai falar sobre isso. Ventos da nossa vida, que parece que muitas vezes nós vamos ser sucumbidos. Aleluia, mas e o que eu acho interessante, meus irmãos, que a tempestade quando vem na nossa vida, David, ele não escolhe hora. Parece que quando, agora eu estou alinhando, agora parece que o barco vai dar uma alinhada, vem uma outra onda, levanta. São tempestades na nossa vida. Nós já ouvimos aqui sobre finanças, sobre doenças, acidentes, coisas que nós não esperamos, mas são tempestade que se levanta. Aí você pode questionar: pastor, mas eu estou obedecendo, eu estou indo. Aleluia, calma, você vai entender. Deus tem a direção de todas as coisas. Aleluia. Quando a tempestade vem, meus irmãos, a tempestade vem não para provar que Deus nos abandonou, mas a tempestade prova que a nossa fé vai ser testada. Sabe, tem coisas, meus irmãos, que eu brinco às vezes, que tem pessoas, tem crentes que não podem sair das lutas. Porque quando tem luta, quando tem tempestade, ora, consagra, busca. Sim ou não? A nossa fé precisa ser testada.
Deus conhece. Irmãos, quem faz faculdade, quando vai fazer uma prova, por que se faz a prova? Não era para provar que o professor ensinou com totalidade. A prova é para você mostrar que você está apto àquele momento. Muitas vezes as lutas, as tribulações, Deus nos permite nas nossas vidas para ver até onde nós vamos. Até quando nós clamamos. Até onde nós vamos. O que nós estamos fazendo. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração tem barulhos de ondas. Barulhos de tormentos. Mas agora eu faço uma pergunta. Aonde nós estamos olhando? Para a onda, para o barulho, ou o nosso olhar está para Cristo Jesus? Aonde nós estamos fixados o nosso olhar? Os nossos olhares estão fixados nos problemas? Nossos olhares estão fixados, meus irmãos, na conta? Nossos olhares estão fixados porque não temos condições de pagar tal empréstimo, ou isso, ou a doença? Ou o nosso olhar está fixado em Jesus? Aleluia! Os discípulos, eles estavam focados na tempestade. Terceiro ponto, Jesus pode parecer em silêncio. Quantas vezes parece que ele está em silêncio? Mas ele não está ausente. Não é isso? Quando nós clamamos, quando nós se debruçamos aos pés do Senhor, quando nós os despertamos, pastor, então Jesus está dormindo. Não, Ele está sempre atento, quando nós clamamos, quando nós o invocamos, quando nós se colocamos à sua presença. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos longe, nós esquecemos de buscar, nós esquecemos de se colocar, e Deus permite nas nossas vidas, meus irmãos, vento, tempestade, para que nós voltamos a orar, para que nós voltamos a buscar a igreja. Tem pessoas, meus irmãos, que quando vem uma tempestade, a primeira coisa que elas dizem: eu não vou mais na igreja, porque não adianta, porque o foco dessa pessoa está na tempestade. Quando nós passamos pelos ventos, e os nossos olhares estão fixados em Cristo Jesus, não importa a tempestade, não importa a doença, não importa o que está acontecendo, meus irmãos, Paulo vai falar aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Será que é fome? Será que é a doença? Será que é a tribulação? Paulo vai dizer: nada pode me separar do amor de Deus. Quando nós estamos com nossos focos em Cristo Jesus, Ele cuida. O verso 38 vai dizer que Jesus dormia, mas Ele estava no barco. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Quem sabe você está passando por essas ondas, essas tempestades, você não vê mais saída, e eu faço uma pergunta: será que Jesus está no seu barco? Ele está no seu barco, na sua embarcação? Pastor, como eu vou saber? Você sabe. Se você tem intimidade com Ele, você ora, você clama, você busca, você lê Bíblia, você obedece a sua Escritura, você sabe. Não é isso? A não ser que você não faça nada disso, daí você está em dúvida. Aí você precisa voltar, dobrar os pés do Senhor, aceitar Jesus, pedir para que Ele entre, muda a sua história, e Ele vai fazer isso com você, amém? Mas nós precisamos ter essa certeza, que Ele cuida, que Ele direciona, mas nós precisamos estar, meus irmãos, com Cristo no barco. Se nós estivermos com Cristo no barco, nas situações dos ventos que vêm sobre a nossa vida, meus irmãos, fica tranquilo. Confia em Jesus, porque Ele está no controle. Confia, creia. Se Cristo está contigo no barco, na caminhada do dia a dia, descansa o teu coração. Como que eu vou descansar meu coração nessa tempestade? Se Cristo disse: passamos, Ele está com você.
Aleluia. Ah, mas ele está dormindo, então acorda, desperta, vá buscar, vá clamar. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei. Sabe por que muitas vezes Deus não nos responde? Me diga por quê. Porque você não clama, não busca. Quando nós buscamos, Isaías, eu não lembro agora, Jeremias também vai falar sobre isso. Se buscardes de todo o teu coração, me achareis. Ele está no seu barco. Irmãos, a presença de Jesus no nosso barco é muito maior do que qualquer barulho de onda, qualquer barulho de tempestade. Aleluia. Quando Cristo, a presença dele está junto, meus irmãos, nós não temos tempo para olhar para as situações, nós não temos tempo para olhar para os problemas, nós não temos tempo para olhar que as pessoas estão falando de nós. Aleluia, porque os nossos ouvidos não estão focados nas condições, os nossos olhos, nossos ouvidos estão focados em Cristo que está no nosso meio. Quando nós olhamos para Cristo, Ele cuida de nós. Amém? Quantas vezes você pensou assim, ó, Deus não está vendo. Deus não está me vendo. Ah, se Deus... Muitas pessoas fazem que nem Maria, né? Se tu tivesse aqui, nosso irmão, quantas vezes nós fizemos a mesma coisa? Ele está vendo. Ele está no controle. Aleluia. E o que eu faço quando Ele está demorando? O que eu faço quando Ele está demorando? Noite da esperança, espera. Confia. Se foi Ele que prometeu, descansa o teu coração. Aleluia, parece que nosso barco vai sucumbir, mas descansa. Não deixe os teus ouvidos focarem no barulho das ondas, mas deixe que o teu ouvido foque o que o Espírito Santo tem em lhe direcionar. Aleluia, quantas vezes quando nós estamos diante dessas tempestades, aleluia, nós ouvimos os barulhos, mas quem sabe quantas vezes o Espírito Santo está no nosso lado sussurrando: calma, eu cuido de você. Calma, descansa teu coração. Calma. Confia em mim. Parece ser difícil, mas nós temos que tomar um cuidado. Quarto ponto: o medo faz a gente falar coisas erradas com Deus. Você acredita nisso? O medo faz nós falarmos palavras que não devíamos de falar. O medo, presbítero Moronaldo, faz nós dizer coisas que Deus não se agrada. Os discípulos disseram: mestre, não se importa que nós morramos, que perecemos. Quantas vezes nós fizemos isso? Senhor, não se importa que nós morremos? Não se importa que perecemos? Quando nós estamos com medo, meus irmãos, nós muitas vezes falamos coisas que acusam. Nós falamos coisas ao Senhor que não o importa. Nós falamos coisas que muitas vezes não agrada ao nosso amigo Espírito Santo, porque nós olhamos e estamos focados no medo. Quando nós estamos focados em Cristo Jesus, meus irmãos, o medo não vai ser o problema. Aleluia, porque nós temos um Consolador. Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor. Muitas vezes, meus irmãos, o medo faz pensar que Deus não nos ama.
Muitas pessoas eu já ouvi falar assim, ó, se Deus me amasse, por que está acontecendo isso? Irmãos, será que Jesus não amava os discípulos, David? Mas Ele queria ver até onde eles iam. E olha que Jesus, os discípulos ouviam de Jesus. Não é que nem nos nossos dias. Eles ouviam a palavra de Jesus. Mas me chama a atenção, meus irmãos, que Jesus não desprezou quando eles clamaram a Jesus. Mesmo que eles foram com palavras, quem sabe, de descrédito para Jesus, Jesus não os desprezou. Jesus levanta naquele momento e simplesmente Ele corrige os seus discípulos. Ele corrige, Ele levanta. Ele vai dizer, homens de quê? De muita fé, né? Quantas vezes nós estamos nisso? Não, irmão Jefferson? Parece que a nossa fé foi embora. Nós estamos igual os discípulos do caminho de Emaús. Caminharam 3 anos com Jesus. Jesus participou, fez a última ceia com eles, dizendo que Ele ia morrer, Ele ia ser crucificado. Outro dia os discípulos já esqueceram de toda a palavra de Jesus. Jesus disse, ó, ficar em Jerusalém. Eles, ó, vamos embora. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na mesma situação. Aleluia, nós estamos com os nossos olhos voltados e dizendo palavras até aos nossos irmãos, descarregando a nossa culpa, porque a nossa fé é pequena. Aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, você já orou reclamando com Deus, como se fosse Ele o culpado? Pastor, isso não tem como. Irmãos, o ser humano faz isso. Nós vamos olhar para Adão, ali no jardim do Éden. Ele sempre colocou o pecado, as coisas, o ser humano sempre botou a culpa nos outros. No jardim, foi a serpente. Eva disse que foi a serpente. Para Adão, foi a mulher que tu me deste. E nós sempre tentamos fazer uma desculpa. É porque é meu irmão, porque tal pessoa, porque é o pastor, porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquele outro. Nós sempre colocamos desculpa. Mas Jesus naquele momento ele disse, homens de pouca. Quando nós estamos com a nossa fé, meus irmãos, lá embaixo, nós perdemos a nossa esperança e botamos culpa até no próprio Deus. Deus, tu não me ama, tu não está olhando para mim. E Jesus traz ali naquele momento, meus irmãos, aos seus discípulos, uma correção dizendo, homens de pouca fé. Aleluia, eu confio, você confia no amor de Jesus, nas suas palavras, quando as coisas ficam difíceis? Ou você confia só quando está tudo mil maravilha? Quando está mil maravilha é beleza, né? Agora quando as coisas ficam difíceis, você continua confiando em Jesus? Você continua acreditando nele? Você continua acreditando que Ele está no teu barco? Quando a onda está favorável, meus irmãos, é fácil nós confiarmos, é fácil de acreditar, é fácil de confiar. Mas quando, aleluia, quando a luta, quando a dificuldade vem, quando a onda bate, continuamos a confiar em Jesus. Quando a doença vem, você continua confiando em Jesus? Aleluia. Mas quando Jesus está no barco, o quinto ponto vai dizer, que eu tenho aqui, meus irmãos, vai dizer o seguinte: Jesus levanta, corrige os seus discípulos, e é a autoridade dele.
Eu fico imaginando, eu fico fazendo um filme, meus irmãos, Jesus se levantando, caminhando, naquele mar revolto. Não sei se ele se espreguiçou, mas ele olha para o mar, olha para o vento. Ele disse: vento, acalma-te. Quem sabe ele vira para o outro lado e diz: mar, só um minutinho aí. Só um minutinho. Que eu preciso dar uma lição nos discípulos aqui. Eu preciso que você dê uma acalmadinha. Ou isso nunca aconteceu com você? Quando você se coloca, quando Deus nos repreende, através de uma leitura que você faz. Quantas vezes Ele nos repreende através de uma letra de um louvor? Quantas vezes Ele nos repreende através de uma palavra de um irmão, aleluia, do nosso lado? E você olha que a tempestade para. Você olha para o seu redor, você vê que as ondas deram uma trégua. E o texto vai dizer, meus irmãos, no verso 39, que houve-se uma grande bonança. Porque eles foram clamar por Jesus. E Jesus conversa com o vento. Jesus conversa com o mar. Sabe o que eu quero dizer para você por isso, com isso? É que Ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, pensa aqui comigo. Se Jesus tem o controle do mar, se Jesus tem o controle do vento, o que é teu problema para Jesus? O que é teu problema para Jesus? O que é o teu problema para Jesus se Ele está no barco? Houve-se uma bonança. O que é o teu problema para Jesus? Sabe, meus irmãos, eu fico pensando, tem pessoas que fazem tempestade em copo d'água. Sim ou não? Mas o nosso Deus, meus irmãos, é o dono do oceano. Aleluia, o nosso Deus é dono de tudo. Aleluia, nós precisamos entender, meus irmãos, que Ele tem o controle de tudo. E o que você está sendo desesperado? Aonde está a sua confiança? O que está acontecendo? Qual é a tua dificuldade? O que está acontecendo com o teu barco? Aleluia, descansa. Se Cristo está no teu barco, descansa, porque Ele tem o controle. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que embora seja a luta, embora seja a dificuldade, se nós confiarmos em Cristo Jesus, Ele tem o controle, irmão Jean. Ele tem o controle. Quantos confiam que Ele está no teu barco? Se Ele está no teu barco, descansa o teu coração. Não dê ouvido para os burburinhos, não dê ouvido para as coisas que estão acontecendo, pelas ondas, pelos gritos da onda se quebrando. Foca, Cristo está no teu barco. Amém? Jesus continua vivo. Ele que pode trazer a paz. É Ele que pode trazer a paz à situação da tua família. É Ele que pode tornar a paz dentro da empresa, dentro do trabalho, qualquer lugar, meus irmãos. É Ele que tem o controle de tudo. Aleluia, nossa esperança, meus irmãos, nunca pode estar no barco. A nossa esperança precisa estar aonde? Em Jesus. Sabe, muitas vezes nós confiamos mais no barco do que em Cristo Jesus, mas a nossa confiança precisa estar ligada em Cristo Jesus. Você confia em Jesus? Aleluia. E eu faço uma pergunta aqui para ti nessa noite, para nós nessa noite. Qual é a tempestade que você precisa entregar para Jesus? Qual é a tempestade que está assolando a tua vida?
Qual é a tempestade que está assolando, quem sabe, dentro da família? Qual é a tempestade? Eu não sei se é finança, eu não sei, mas qual que é a tempestade? É noite da esperança. Qual é a tempestade que está te atormentando? Qual é a tempestade que está tirando a tua paz, o teu sono? O que está acontecendo na tua vida que você não consegue mais dormir? Você não consegue trabalhar, você não consegue fazer. Qual que é a tempestade? Aleluia, eu quero dizer, meus irmãos, para você nessa noite. Creia, confie. É somente Jesus que pode trazer a paz. É somente Jesus que pode trazer a bonança. Aleluia, a Bíblia vai dizer, mas quando ele levanta as mãos e fala com o mar, fala com o vento, ouve-se grande bonança. E quem sabe seja a noite da esperança essa quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Você clama, Ele está no seu barco e pode ouvir uma grande bonança. Mas não confie no teu barco, não confia na força do teu braço. Aleluia, não confia no teu eu. A Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem. Sabe aquele homem que acha assim que eu resolvo, eu posso? Não confie nisso, não confie no teu barco da tua vida. Você precisa estar olhando para Jesus. Se você estiver olhando para Jesus, irmãos, a tua tempestade não é nada para Jesus chegar e levantar as mãos e dizer, calma-te. Quantos creem que Jesus pode mudar a tua história hoje? Aleluia, só depende de você. Jesus confronta o medo. E o verso 40 vai dizer o seguinte: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Jesus nunca disse, vocês nunca terão medo. Ele disse, porque o medo está governando você. Ele nunca falou que vocês nunca teriam medo. Mas ele fala para os discípulos por que o medo está governando vocês. E aqui eu faço uma outra fala. Qual é a situação? O que está te governando? João vai falar que Jesus, ele disse, filhinhos, no mundo tereis o quê? Ele não disse que era ser mil maravilha. Ele falou isso para o Senhor. Lutas, dificuldades. Ele nunca falou que nós não ia passar por tempestade. Ele nunca falou que nós não ia ter dificuldades financeiras. Uma hora ia chegar. Mas eu faço a pergunta aqui nessa noite: o que está governando você? É o medo que te governa? É o medo de quê? Qual é o teu medo? O que está te governando? Irmãos, a fé é confiar em Jesus, mesmo que muitas vezes o nosso coração treme, sim ou não? A fé faz nós confiarmos em Jesus. E eu faço outra pergunta: o que está governando o meu coração? É o medo ou é a fé? O que governa o teu coração? Já acomoda ele. É o medo ou é a fé? David, o que governa teu coração? Quando nós olhamos para o vento. Mansueli, o que governa teu coração? Quando você olha para o vento. É o medo ou a fé que Jesus disse, passamos? Aleluia. Quando Ele nos chamou, meus irmãos, Ele nos chamou para um propósito de vida eterna. Quando Cristo nos chama para uma jornada, meus irmãos, Ele não chama nós dizendo, eu acho que você vai conseguir, não. É a única coisa, meus irmãos, na igreja, na fé, na nossa vida, é que nós temos a certeza que se nós estivermos com Cristo, embora das dificuldades, nós chegaremos no destino
que Ele nos escolheu, que nos propôs. Nós chegamos nesse destino, porque foi a promessa dEle. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está no seu barco, por que você vive achando que você está sozinho? Por que você muitas vezes vive a tua vida dizendo, eu não tem ninguém, não posso? Não... Vá até Jesus. Exerça a sua fé. Os discípulos foram e clamaram, embora o medo estava no seu coração, mas eles foram até Jesus. E se você estiver exercendo a sua fé, vá até Jesus. Ele não está longe de você, Ele está do seu lado. Só basta nós clamarmos, se colocarmos aos pés do Senhor, se rendermos, mas Jesus está do nosso lado para nos interceder, estender a sua mão por nós, por mim e por você, por sua casa. Aleluia, mas nós precisamos viver a nossa vida exercida pela fé em Cristo Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós temos uma certeza, João 14, vai dizer que não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há 2 moradas. Só para mim, há muitas moradas. Se nós estivermos firmados com Cristo Jesus, descansa o seu coração. O verso 41 que me chama a atenção. Verso 41. Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Quantas vezes, meus irmãos, eu fico pensando agora, os discípulos caminharam 3 anos com Jesus, sabiam quem era Jesus. Aleluia, diante da situação, eles questionam uns aos outros, dizendo, quem é este? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tanto tempo na casa de Deus, nós estamos tanto tempo no círculo de oração, nós estamos tanto tempo envolvidos, e não conhecemos quem é verdadeiramente o nosso Deus. A Bíblia vai dizer que os próprios discípulos questionaram, quem é Ele? Quem é esse? Quantas vezes você questionou? E eu quero dizer para nós nessa noite, quem é esse? Este é Jesus. Ele é o Senhor. Ele é quem cuida da tua vida. Irmãos, é por isso que você está aqui hoje. Porque é o Senhor Jesus que cuidou de você. Nós não estamos aqui por nossos méritos. Porque por nós só, nós não teríamos condições. Ou você teria condições? A misericórdia nos ocorre. Quem é esse? É Jesus. Quem é Ele? Ele que está presente, Ele estava ali no barco. Quem é Ele? É Ele que tem poder, que fala com o mar, fala com as ondas. Quem é? É Ele que cuida. Passamos para outra margem. Jesus tem um destino para mim. Jesus tem um destino para você. Você crê que Ele tem um destino para a tua vida? Você crê que vai passar por tempestade? Levantou-se uma grande tempestade, dificuldades, vêm. As lutas vêm. Mas essas lutas, meus irmãos, não é o final da tua vida. Jesus repreendeu o vento. Quando Jesus fala, meus irmãos, independente da tempestade, do caos que está na tua vida, na tua família, esse caos tem que obedecer a Jesus, porque é Ele. Ele repreendeu o vento. Como não tendes fé? Sabe por que isso muitas vezes acontece? E Jesus quer formar sua fé dentro de mim, para nós aprendermos a confiar nele.
eu entender, meus irmãos, quem é Ele? Quem é este? Sabe, muitas vezes nós vamos conhecer quem é Jesus verdadeiramente quando nós passamos por dificuldade. Eu lembro de Jó. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó, ele mesmo expressou no capítulo 42, que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de comigo caminhar. Você conhece Deus? Você sabe quem Ele é? Quem é este? Quem é este? Quem é Ele? Eu tenho só uma frase para dizer. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da tua vida. Se coloque de pé, por gentileza. Quem é Ele? Qual que é o tamanho da tua dificuldade? Irmãos, qual que é o tamanho? Qual que é a fúria do vento? O que está te oprimindo? Qual é a dificuldade? Qual é o vento? Quantas vezes você se acha sozinho? Quantas vezes você fala coisas porque o medo faz isso? O medo faz você tomar decisões erradas? O medo faz você caminhar por caminhos errados? Mas quem é este?